Olá, como vai você? Tudo bem? Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico, e nesse vídeo eu vou responder as dúvidas sobre se o leite faz bem ou se o leite faz mal. Fique tranquila porque você nunca mais vai fazer essa pergunta porque eu fiz um vídeo rápido e esclarecedor que vai matar a dúvida de vez sobre essa questão dessa polêmica, né? Eu sei que um grupo da área médica defende o uso do leite, outro grupo não defende o uso do leite. E você, Dr. Jean, eu defendo o bom senso. O que é um bom senso? O que a gente chama de teste terapêutico, é isso que eu quero ensinar aqui para você. E depois que você fizer esse teste terapêutico em você, você vai dizer assim, realmente leite para mim não faz bem. Ou, realmente leite para mim tanto faz eu tomar ou não tomar. Realmente eu não vivo sem leite. E esse vídeo é um dos vídeos assim mais esclarecedor. Já vi alguns vídeos aqui, alguns profissionais metendo o pau no leite, outros profissionais, adorando o leite. Mas na realidade não é bem assim, né? Quando a gente vê a faculdade de Harvard retirando o leite do cardápio da faculdade, a gente falou, opa, tem coisa aí. Mas esse vídeo, eu preciso que você entenda uma coisa, olha só. Pessoal, já vai dando um like, já vai curtindo esse vídeo aí. Eu preciso pelo menos 5 mil likes aí para espalhar essa informação para você. Mas antes de explicar como que é o teste terapêutico, é muito simples, você vai ver, você tem que entender o seguinte, alguns conceitos, tá? Então assim, se você tem rinite, tá? Se a sua rinite lhe incomoda, ela vem te incomodando, sinusite de repetição, otite de repetição, amidalite de repetição, está sempre com a imunidade baixa, já cuidou da vitamina D, já cuidou da vitamina K, já está fazendo uma alimentação saudável e mesmo assim continua, outra coisa, cólica intestinal, cólica menstrual mais acentuada, se você tem azia, né, queimação na região do esôfago, isso é persistente. Se você sente tudo isso, já fez de tudo, né, já tomou todo tipo de medicamento e não deu certo, esse vídeo aqui ele é para você e eu vou te explicar como é que você faz o teste terapêutico para saber se está sendo causado por leite. Vou te explicar antes disso duas coisas, né? Você tem que entender o conceito da lactose, você tem que entender o conceito da caseína. Conceito da lactose. A lactose, ela é a lactose, ela se desdobra em galactose e glicose. A lactose vai precisar da lactase. A lactase é uma enzima que algumas pessoas têm de mais, outras pessoas têm de menos, mas principalmente até os 10 anos de idade, a maioria das pessoas tem bastante enzima, tá? E quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais adulto, principalmente depois dos 30, 40, 50 anos, a tendência, o natural é você ter pouca presença da lactase. E a lactase, quando você não tem, você tem uma certa dificuldade de desdobrar, de clivar, de quebrar a lactose, tá? Em glicose e galactose. E isso, quando não é feito, produz uma fermentação com formação de gases, produção de bactérias não boas, e isso pode causar uma inflamação. Essa inflamação, quando acentuada, pode causar o que a gente chama de disbiose intestinal, ok? É como se o teu intestino fosse tendo mais bactérias ruins do que boas, ok? E o que acontece? Mas doutor, tem leite que já vem com lactose free, né? E você pode tomar também algumas enzimas lactase, ok? Mas aí você resolveu um problema da lactose e o problema da caseína. Por quê? A caseína é que está relacionado à alergia do leite, tá? Então, se você tem alergia do leite, repito, se você tem alergia do leite, a gente está falando de caseína. Mas o leite do peito da mãe, né? O leite da minha mãe não tinha caseína? Tinha, mas 4 vezes inferior e numa propriedade diferente. Já o leite de vaca tem 4 vezes a mais caseína e
dependendo da pessoa, pode não digerir bem essa proteína, causando alergia. Assim como algumas pessoas não têm muita capacidade de lidar, por exemplo, com outro tipo de proteína do ovo, proteína do camarão. Então, você precisa saber e se auto-observar que sempre depois do uso do leite, se isso está ali causando má digestão, gases, estufamento e tudo mais. Detalhe, a alergia normalmente está relacionada não a sintomas tanto gastrointestinais. Ela causa um processo inflamatório, tá? A caseína pode causar um processo inflamatório no teu intestino, proporcionando um ambiente inflamatório para aumentar a hipermeabilidade intestinal. O que é a hipermeabilidade intestinal? Imagina o seu intestino como uma peneira, né? E a peneira não tem aqueles buraquinhos, ok. Aqueles buraquinhos da peneira é feito para filtrar. No nosso organismo também é feito para filtrar. Existe o colonócitos, né? Que são células do intestino, elas estão bem juntinhas. A hipermeabilidade intestinal é como se essas células fossem se afastando. E aí, toxinas e também bactérias, né, e alimentos não digeridos pode passar por esse espaçozinho, né, que foi gerado por um processo inflamatório ao longo dos anos. Então você não percebe porque não é de um dia para o outro. E em contato com o ambiente interno pode desencadear, pode fazer com que nós tenhamos um gatilho para a geração da autoimunidade. E a autoimunidade pode despertar processos autoimunes no longo prazo, como hipotireoidismo, diabetes tipo 1. Doutor, você está falando que tomar leite pode causar um processo de hipotireoidismo e diabetes tipo 1? Não necessariamente. Eu estou falando que o processo bioquímico pode levar a esse tipo de situação. Mas o todo, né? Existe outras situações, né? Falta de sono, ou seja, privação de sono, sedentarismo, o fator genético, outros hábitos de vida não saudável, né? O uso do tabaco, uso de álcool e tudo mais. Mas voltando aqui para a questão do leite, só para encerrar, né? Eu prometi falar sobre essa questão do teste terapêutico, certo? O teste terapêutico é o seguinte, veja bem, você que tem isso que eu acabei de falar, né? Sinusite, otite, repetição, azia, queimação, né? Na região do teu esôfago, enfim, e dores articulares, experimenta cortar por 21 dias, pelo menos, o uso do leite, né? Experimenta, né? Assim como eu indico o teste terapêutico, né? Para quem come, por exemplo, tapioca todos os dias, né? Tapioca com ovo. E não, com um certo tempo ele não está sentindo muito bem, porque está comendo a mesma proteína por muito tempo. Aí, cara, vamos tirar o ovo? Vamos. Se a pessoa melhorou, então automaticamente pode ser o ovo. Então tudo na medicina existe um processo dinâmico, certo? Aquele ovo que você comeu o resto há mais de 30 anos, há mais de 40 anos, todos os dias, pode ser que você adquira alergia àquela proteína, né? Que você tenha a retirar por um tempo. O leite, assim, você tomou por muito tempo, chega um ponto que você pode adquirir alergia ao leite. O que eu estou falando aqui é o seguinte, pessoal, tudo na medicina na maioria das vezes, no consultório, no seu dia a dia, você tem que fazer um teste terapêutico. E o teste terapêutico é eliminar uma situação que você suspeita. E depois de um tempo, você avaliar, melhorou ou não melhorou. Aqui, com as minhas pacientes, com os meus pacientes, eu falo assim, olha, seguinte, a gente está com dificuldade de controlar o seu hipotireoidismo. A gente está com, né, você tem muitos anos com hipotireoidismo, você tem muitos anos já com a situação
de cólica, de cólica intestinal, cólica menstrual, TPM terrível, está com insônia, sinusites. Vamos fazer o seguinte, vamos entender o que está acontecendo com você. Vamos analisar o que você está comendo, como é que está o seu estilo de vida. E aí a gente vai até encontrar um ponto, ok? Então, o objetivo desse vídeo não é para, de fato, expressar de forma radical a ponto de falar assim, olha, tira o leite. Não, a questão é, eu tenho encontrado maior benefício no meu consultório, estou falando no meu consultório, tá? Eu tenho encontrado uma quantidade de pessoas significativa, da qual, assim que eu retiro o leite, pessoa que era viciada mesmo no leite, tá? Quando eu retiro o leite, apresenta uma melhora. Tem aquelas pessoas que quando eu tiro o leite não apresenta melhora? Tem, mas a maioria do meu público, mulheres acima de 40 anos, 50 anos, já com hipotireoidismo, já com menopausa, com todos os sinais e sintomas, quando a gente começa a entender qual é o processo, entender o que está acontecendo, e a gente vai fazendo alguns testes terapêuticos com a questão alimentar, até encontrar o que de fato está acontecendo. Às vezes é no leite, às vezes é no ovo, às vezes com outro tipo de proteína. O que importa aqui é o seguinte, é o bom senso. O bom senso. Lembrando que quando eu falo do leite, eu estou falando aqui não do leite de vaca que acabou de sair da teta da vaca, que é muito diferente desse leite da gôndola, porque o leite da gôndola do supermercado, leite de caixinha, leite longa vida, meu Deus, ali são 6 meses, ali é um produto lácteo, sai de tudo que a gente está falando aqui, tá bom? Então, se você curtiu, você tem alguma dúvida sobre esse vídeo aqui, sobre o teste terapêutico, achou interessante, compartilha esse vídeo para pelo menos 7 pessoas, né? Coloca no grupo da sua família, que isso pode ajudar bastante, né? Essa questão do teste terapêutico funciona, esse raciocínio aqui pode ser interessante para alguma pessoa que você conhece. Tem alguma dúvida, por favor, deixe as suas dúvidas aqui, de 0 a 10, como esse vídeo qual é a nota que você dá para esse vídeo, tudo bem? Um grande abraço, continue assistindo aqui, vai aparecer alguns vídeos aqui bem interessantes na área de saúde para você. Eu te aguardo, até o próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.